Olá, pessoal, tudo bem? Então, como uma proposta para nivelamento, né, dos alunos, eu vou começar com uma série de gravações sobre assuntos desde o básico de fisiologia. Então, hoje a gente inicia com fisiologia respiratória, até chegar em tópicos mais avançados de ventilação mecânica, de reabilitação no paciente crítico e no paciente hospitalizado, tá bom? Então, essa aula ficará gravada para vocês, que aí vocês têm à disposição para tirarem dúvidas e tudo mais. Então, vamos lá. Então, vamos começar com a aula sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Então, o básico, né, a principal função do sistema respiratório é promover trocas gasosas, que o nome técnico é de hematose, né, que é captar oxigênio do ambiente, levar para o sangue para que oxigene todos os tecidos. Esse oxigênio, esse ar, ele vai passar através de estruturas, né, iniciando no trato respiratório, né, que vai ser dividido em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. O trato respiratório superior é tudo que está fora da caixa torácica, que são o quê? O nariz externo, a cavidade nasal, a faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Já o trato respiratório inferior refere a toda a estrutura do sistema respiratório que está dentro da caixa torácica. A segunda porção da traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e o pulmão, os pulmões como um todo. Então, aqui é uma figura ilustrativa da anatomia do sistema respiratório. Ponto por ponto, função da cavidade nasal, ela vai acomodar esse ar, né, dentro das narinas, para acondicionar, filtrar, umidificar e aquecer esse ar. Nós temos estruturas, né, seios paranasais dentro da estrutura da face do nosso corpo também, que vão servir para acomodação desse ar. Após passar nesse trato respiratório superior nas narinas, o ar chega na faringe, que funciona como uma passagem de ar e de alimento. Aí a dica, então, a faringe ela participa tanto do sistema respiratório quanto do trato digestivo. Vai ser dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Né? Ela vai atuar, uma das grandes funções é atuar na passagem de ar durante a respiração, produzindo som, então a voz, né? E aí a gente vai ter uma estrutura, que são as estruturas da glote e da epiglote, que vai fazer o fechamento para impedir que tanto o alimento, né, migre para o trato respiratório, causando assim uma infecção. Então aqui a gente está vendo a glote, o movimento da glote fechando. Pronto, aqui é uma visão posterior. Então ela é uma membrana, uma cartilagem que ela vai se fechar para impedir que ocorra a contaminação do trato respiratório com alimentos. A traqueia, ele é um tubo, né, de cerca de 10 a 12 centímetros, formado por anéis cartilaginosos, sendo que a sua parte posterior, esses anéis, não são contínuos, né, existe um espaço nesses anéis, né. São constituídos por 20 anéis cartilaginosos incompletos na parte posterior. Na sua parte inferior da traqueia, nós vamos ter a bifurcação em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo. E a partir daí nós vamos ter diversas ramificações até chegar no ácino, que é a estrutura funcional do sistema respiratório. Então aqui a gente tem uma imagem, tem aqui a imagem recortada desses anéis da visão anterior, por isso que posteriormente nós estamos vendo a mucosa da parede traqueal posterior. Isso daqui é a importância para o fisioterapeuta, que para os pacientes intubados, a gente tem que ter bastante cuidado aqui com a pressão do balonete do CAF, porque esse balonete, quando a pressão está excessiva, esse balonete ele vai comprimir esses vasos sanguíneos que estão nutrindo essa mucosa da traqueia. E se ocorre uma compressão por uma pressão excessiva desse balonete, vai ocorrer a compressão e a necrose, causando complicações como a própria necrose, né, traqueomalácia, enfim, outras complicações. Os brônquios, eles vão entrar dentro dos pulmões através de uma estrutura chamada hilo. Existem hilo em outras estruturas corporais, é um orifício com passagem de outras estruturas. No caso aqui, são dos brônquios, né? Então, aqui a gente tem uma ramificação dos brônquios, e até chegar no brônquio principal, brônquio secundário, bronquíolo terminal e o conjunto dos alvéolos aqui. Então, aqui a gente tem o ácido, né, a estrutura funcional, a mínima estrutura funcional do sistema respiratório. Só para vocês terem noção,
Se a gente abrisse o pulmão, né, como um todo, ele teria o tamanho de uma quadra de tênis de 70 metros quadrados. Então, é uma área muito grande, né, que consegue acomodar ar e promover essa troca gasosa. E aqui não adianta ter só alvéolo, é preciso ter a íntima união de vasos sanguíneos, onde a gente demonstra aqui, né, o vaso sanguíneo trazendo sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, onde esse CO2 ele vai passar para o capilar e vai ser exalado, e as veias pulmonares que vão captar esse oxigênio, a hemoglobina vai se ligar com o oxigênio e vai ser transportado dentro da pequena circulação até chegar no coração para distribuir na grande circulação. Um ponto importante, nós só temos troca gasosa, como nós estamos vendo nessa figura aqui, que é a hematose e a troca gasosa. Nós podemos dividir o trato respiratório em diversas zonas, em diversas partes, né? A troca gasosa em si, ela só acontece a partir da 17ª geração das vias aéreas. Então, da primeira via aérea da traqueia, né, até a 16ª, não existe troca gasosa nessa região. É uma área que serve apenas como uma zona de condução do ar, ok? E da 17ª até a 23ª, aí sim nós temos troca gasosa. O que é importante fazer essa correlação da fisiologia com a tua prática clínica? Porque em muitas condições, pacientes ventilados com SARA ou outras complicações COVID, por exemplo, nós temos um aumento, e essa área que é a área aqui, só zona de condução, nós chamamos de espaço morto fisiológico. Espaço morto por quê? Porque não tem troca gasosa, mas é fisiológico, é normal acontecer, é normal a existência dessa área, de toda essa região. O que acontece nas doenças como o COVID, por exemplo, nós temos uma amplificação, uma ampliação dessas zonas de condução. E aí faz com que o paciente ele sofra, né, desconforto respiratório, insuficiência respiratória, hipoxemia, e aí vem toda a sua sintomatologia. E aí por isso que o fisioterapeuta tem que ter bastante cuidado com o ajuste da ventilação mecânica, né, porque ajustes inadequados você pode só hiperdistender esse sistema respiratório sem estar favorecendo uma adequada troca gasosa. Aqui só uma descrição dos pulmões, né? Lembrar que os pulmões eles estão recobertos por duas membranas, a pleura mais interna, né, que recobre a principal a víscera pulmonar, que é a pleura visceral, como o nome assim já diz, e a pleura mais externa é a pleura parietal. Existe um espaço virtual entre eles e acomoda uma quantidade muito pequena de líquido, que é para servir como deslizamento entre essas pleuras, né? Quando ocorre um acúmulo em excesso desse líquido, vai acontecer o que? O derrame pleural. Então, o derrame pleural acontece no meio dessas duas pleuras. E outras condições também podem prejudicar esse movimento fluido das pleuras e vai dificultar o quê? A expansibilidade pulmonar. Então, a gente tem aí, por sua vez, quando existe esse comprometimento pleural, nós temos um aumento de carga elástica de parede, que é algo externo ao parênquima pulmonar. Derrame pleural, hemotórax, pneumotórax, tudo isso acomete aí essas estruturas fora do pulmão, mas intimamente relacionadas. Obviamente, para que todo esse aire adentre o sistema respiratório, nós precisamos de uma força motriz, que é acionada através dos músculos respiratórios. Existem diversos músculos respiratórios, mas, obviamente, o principal músculo respiratório é o diafragma, onde ele sozinho é responsável por cerca de 70% do volume inspirado. Ele é inervado pelo nervo frênico, da qual saem suas raízes nervosas aqui da região de C3 a C5, tá bom? Então, por isso que pacientes que têm trauma raquimedular, eles podem evoluir a óbito se tiver o comprometimento do nervo frênico nessa região, entre C3 e C5. O diafragma ele é um músculo em formato de cúpula, totalmente diferente de todos os outros músculos do nosso corpo. Existe um tendão central, e ele, inclusive, esse tendão de fixação, ele percorre e chega até a região lombar. Por isso que exercícios pilates também são associados à melhora da força respiratória, porque com um melhor posicionamento, você consegue uma melhor zona de aposição, que é o local onde o diafragma se fixa nas costelas, nas vértebras, e consegue dar um melhor torque, gerar energia
promover um maior gradiente de pressão e deslocar o ar do ambiente externo, da atmosfera, para dentro do sistema respiratório. Os intercostais internos são músculos, por sua vez, que atuam na expiração. São músculos que atuam na expiração. Os intercostais externos atuam na inspiração. É o inverso, aí só uma dica. Isso é muito comum cair em prova de concurso, viu? Uma vez que esses músculos se contraem, né, como eles estão inseridos em toda a caixa torácica, eles vão produzir movimentos da caixa torácica, que são movimentos diferentes. As costelas superiores, elas vão promover um movimento que a gente chama de braço de bomba, que é um movimento onde você amplia o diâmetro antero-posterior do tórax. As costelas inferiores vão promover um movimento que a gente chama de movimento de alça de balde, onde você aumenta o diâmetro látero-lateral, é uma diferença básica. Costelas inferiores, alça de balde, aumenta o diâmetro látero-lateral. Costelas superiores fazem movimento de braço de bomba, e onde aumenta o diâmetro antero-posterior. Aqui exemplos de músculos que são considerados acessórios, né, como os escalenos, peitoral menor, trapézio, serrátil, esternocleidomastoide, peitoral maior, enfim, são só alguns exemplos. Em via de regra, uma expiração em repouso, ela é um processo passivo. Ela acontece apenas do recuo elástico da caixa torácica, né, e de todas as estruturas que foram distendidas na inspiração. Mas uma vez que exista o esforço, quando você está correndo, fazendo exercício, existem contrações de músculos, principalmente do reto abdominal, transverso, oblíquo interno e externo. E aí existe, obviamente, o consumo de energia. Essa respiração, para que ela aconteça, existe algo que vai controlar. Na verdade, existem algumas opções de variáveis, de zonas e de estruturas que são responsáveis pelo controle respiratório. A gente fala muito no controle respiratório central, que fica na região do bulbo e da ponte, a região medular, que vai fazer esse controle, principalmente mediada pela concentração dos níveis de PCO2 e de pH. Por isso que em pessoas normais, quando ocorre uma elevação do PCO2, gerando uma acidose, quando o PCO2 sobe, o pH ele cai, gera uma acidose, estimula a respiração. Se ele estimula a respiração, eu vou aumentar a minha frequência respiratória, por sua vez, aumento o meu volume, o quê? Minuto, tá bom? E esse volume minuto vai ser responsável por que nós chamamos, de forma bem popular de lavar o CO2. E esse lavar o CO2, você consegue normalizar e equilibrar o pH. Em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença do sistema respiratório associada principalmente ao tabagismo, esse sujeito ele já tem um nível de PCO2 mais alto. Então, dessa forma, ele já convive, né? E aí o corpo faz o quê? Utiliza de tampões como bicarbonato para equilibrar o pH. Quando ele sobe o tampão bicarbonato, ele equilibra o pH, tirando daquela zona de acidez ou deixando muito próxima da normalidade. Esse sujeito, esse estímulo de elevação do PCO2, ele já perdeu. E aí, no paciente DPOC, o principal estímulo respiratório passa a ser os níveis de oxigenação, que são capturados principalmente através de quimiorreceptores periféricos que ficam a nível do cajado da aorta, né, dessa curvatura aqui da aorta. O sangue passou aqui, ele está saindo do coração. Então, se ele já tem um nível de oxigenação baixo ou um nível de oxigenação elevado, esses quimiorreceptores já detectam aqui, já mandam estímulo para o músculo para aumentar ou reduzir a frequência respiratória, que vai interferir diretamente no volume minuto, ok? Nós temos também quimiorreceptores a nível muscular, né, nos músculos acessórios, nos músculos principais, como o diafragma e intercostais também, porque quando você inspira profundamente, por exemplo, você poderia, né, induzir uma lesão, assim como você faz um exercício ou alonga demais o músculo, você poderia causar alguma ruptura de fibras musculares. Então, existem mecanorreceptores para inibir essa contração. Quando você já está no grau máximo de contração desse músculo, ele já inibe o músculo e faz com que ocorra a expiração. E existe também no próprio tecido pulmonar receptores de estiramento. Se você acomoda um volume muito grande de ar, o pulmão ele vai distender. Se ele distender demais, ele tem um limite elástico. Se ele estende, ele pode romper e causar uma fístula, né? Um enfisema.
e, por sua vez, um pneumotórax. Então, existem receptores a nível desse tecido pulmonar que impede também esse mecanismo de hiperinsuflação. Então, são diversos mecanismos, só para a gente fugir daquele basal que existe apenas o controle do centro respiratório do bulbo e da ponte. É o principal, mas não é só ele. Uma vez que esses volumes eles adentrem o sistema respiratório, nós podemos decompor esses volumes, basicamente volumes e capacidades. Toda capacidade ela é a soma de dois ou mais volumes, né? Então, por exemplo, o volume de reserva, nós temos aqui o volume que entra e sai dos pulmões, que é o chamado de volume corrente, numa respiração basal. Quando desse volume corrente eu faço uma inspiração profunda, eu estou somando ao volume corrente o meu volume de reserva inspiratória, aquele volume acima do volume corrente que eu consigo incorporar ar para dentro do meu sistema respiratório. Tá bom? Por sua vez, quando a gente olha o gráfico de baixo, a fase de exalação, então, além desse meu volume corrente, né, que vai sair dos meus pulmões, tem um volume que eu também consigo expirar, quando eu faço mais força. Esse é o meu chamado de volume de reserva expiratória. E por mais força que eu faça para exalar, vai ter um volume que nós chamamos de volume residual, que ele nunca vai ser exalado. E ele deve ser mantido porque ele evita, inclusive, o colapso pulmonar. Porque se todo o pulmão saísse, é como se o nosso pulmão fosse uma bexiga, onde você abriu aquele orifício, ela vai se esvaziar por completo e vai murchar. E por que a gente não perde o volume residual? Por conta de mecanismos da caixa torácica. Chega um ponto onde a caixa torácica ela não consegue mais recolher. E por mais força que a gente faça, eu não tenho uma alavanca de movimento desse músculo para mover a articulação e favorecer a exalação do ar. Então, quando eu pego o meu volume corrente e somo ao volume de reserva inspiratória, eu tenho a minha capacidade inspiratória. Quando eu pego a minha capacidade inspiratória e somo com o meu volume de reserva expiratória, eu tenho a minha capacidade vital, variável muito relevante para indicação de terapia de expansão pulmonar, para monitorização e diagnóstico de doenças e comprometimento do sistema respiratório, principalmente em doentes neuromusculares, tá bom? E aí eu vou ter também a minha capacidade residual funcional, onde eu vou somar aqui o meu volume de reserva expiratório com o meu volume residual. E a minha capacidade pulmonar total, eu estou englobando minha capacidade vital somado à minha capacidade residual funcional. Esse fluxo de ar dentro do sistema respiratório, esse movimento do fluxo de ar ele vai ser regido pela lei de Poiseuille. A lei de Poiseuille ela diz que esse fluxo de ar ele vai variar de acordo com a variação de pressão, né? Eu tenho uma pressão fora, que é a pressão atmosférica, e uma pressão interna, e pressões internas, né? Eu tenho um raio, obviamente, a traqueia, como a gente viu, ela tem um determinado diâmetro, né? Se essa traqueia ela fosse maior, ela iria acomodar um volume maior de ar. Se essa traqueia, esse raio, eles forem menor, ele acomoda uma menor passagem de fluxo de ar. Esse ar ele é um gás. Quanto mais viscoso esse gás é, mais pesado ele é, mais trabalho eu vou gastar para deslocar esse fluxo de ar da minha traqueia até o meu ácino, que é a unidade funcional. E tem o comprimento do tubo também. Quando eu aumento o comprimento desse tubo, eu também dificulto o movimento desse gás. É o que a gente pode fazer aquela correlação com o aumento do espaço morto. Se eu aumento esse espaço morto, eu estou tendo um fluxo de ar que não está tendo troca gasosa. O meu paciente ele vai ter que fazer mais força para poder respirar. Então, é se ligar aí na lei de Poiseuille que muitas alterações fisiológicas acontecem em decorrência de comprometimento de alguma dessas variáveis. Quando uma criança, por exemplo, engole um corpo estranho, eu estou reduzindo o raio da minha via aérea. Então, estou comprometendo a minha lei de Poiseuille. Alguma dessa variável ela vai ter que se modificar. Se eu respiro mais rápido, eu modifico também o meu fluxo respiratório. O ideal é um fluxo laminar. O fluxo do laminar ele oferece menor resistência, porque ele tem menor atrito com as paredes do meu sistema respiratório. Convencionou-se que a pressão atmosférica ela é atribuído o valor dela de zero. Então, por isso que quando eu inspiro, eu estou negativando a minha pressão alveolar para que, a partir do zero, o ar ele entra. O ar ele só entra por diferença de pressão, assim como a saída dele. Vai chegar um momento que eu vou inspirar, 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 inspirar,
que a minha pressão interna, intratorácica, ela vai ser maior do que a pressão externa. Se o interno é maior do que o externo, o ar vai sair. Então, essa saída ela acontece por uma deflagração de um controle respiratório que vai induzir uma contração muscular, movimentação articular e variação de pressão. Ocorrem situações onde a gente pode perceber uma diferença na distribuição desse gás e da perfusão também, tá ok? Sendo que existem estratégias do nosso sistema respiratório muito inteligentes para fazer com que todos os alvéolos eles sejam preenchidos por esse gás. Então, por exemplo, existem canais que são atalhos que esse fluxo de ar ele pode pegar para chegar na membrana alveolo-capilar e ocorrer a troca gasosa. Então, existem lá os canais de Martin, onde ocorre a comunicação de um bronquíolo com um alvéolo diretamente. De um bronquíolo com outro bronquíolo, desculpe. Os canais de Lambert, que faz a comunicação do bronquíolo com o alvéolo diretamente. E os poros de Kohn, que faz a comunicação de um alvéolo entre o outro. Então, às vezes, se tem um alvéolo que está comprometido, tem uma pneumonia, por exemplo, o ar chega até lá, mas como não vai ter troca gasosa, ele passa para o seu vizinho, para aquela região, né, próxima, para que aquela região seja melhor otimizada a troca gasosa. Existe um limite, né, onde o nosso sistema respiratório ele vai acomodar de volume de ar, à medida que eu estou chegando perto da minha capacidade pulmonar total, que é essa figura em D aqui, eu vou ter um recuo elástico da minha caixa torácica do meu pulmão. E por isso que vai proteger o meu sistema respiratório de lesões, né? Quando eu estou perto da minha capacidade residual funcional, existe uma tendência de colapso pulmonar e de distensão e de expansão da minha caixa torácica. Isso faz com que a minha pressão pleural ela fique negativa, propícia para, na próxima inspiração, ela já negativa e acomodar ar lá dentro, porque uma vez que a pressão pleural ela negativa também a pressão alveolar. Aí, à medida que esse ar vai preenchendo o alvéolo, ele vai adquirindo uma pressão positiva, tá bom? Só que aí vem um ponto importante, não adianta ter ventilação se a gente não tem perfusão, se não tem sangue, ok? E aí, obviamente, pela própria gravidade, é de se pensar que exista uma melhor perfusão nas bases do que na região apical, né? Então, pelo próprio peso do pulmão, sem falar de que a pressão intrapleural também, como a gente pode ver nessa figura aqui, na região apical, aqui a gente vê na região do ápice, a pressão intrapleural é de menos 10, ou seja, é um alvéolo que ele já está numa pressão, ele já está mais distendido. Então, ocorre pouca variabilidade de fluxo de ar nesse alvéolo, porque ele já está cheio. É como uma bexiga que você já está meio que cheia. Você tem duas bexigas, uma que já está cheia, mas que ainda acomoda um fluxo de ar, e outra que está vazia. A que vai permitir maior variação de fluxo de ar é a que está vazia. Ou seja, é o meu alvéolo aqui da minha região basal, porque eu estou partindo de uma pressão pleural que é menos negativa do que a pressão do meu alvéolo apical, porque o meu alvéolo apical ele já está aberto, já está distendido, tá bom? E se eu aumentar demais essa pressão alveolar, eu posso promover compressão de capilares. Então, o que acontece é que está descrito lá no livro de West, as zonas, né, as zonas 1, 2 e 3 de West. A zona 1 eu encontro nessa região apical, do ápice do meu pulmão. Eu tenho aqui um alvéolo, esse círculo, e no meio mostra um vaso sanguíneo. O meu alvéolo está tão distendido que ele está comprimindo o meu capilar sanguíneo. Essa é a zona 1 de West. A pressão alveolar ela é maior do que a pressão arterial. Na zona 2, eu já tenho uma região do melhor equilíbrio. E a zona 3 é o ideal. A pressão arterial ela é maior que a pressão venosa, que é maior que a pressão alveolar. Então, isso favorece uma melhor relação ventilação-perfusão, onde, do ponto de vista numérico, o valor ideal é uma relação VQ de 0,8. Quando eu tenho alterações, comprometimentos nessa relação ventilação-perfusão, eu vou ter algumas complicações, né? Onde eu vou comprometer ou a ventilação, ou a perfusão, ou os dois. Figura B. Figura B, eu não estou tendo ventilação. Não estou tendo ventilação. Então, estou com a minha via aérea obstruída por secreção. Tá ok?
Então, eu tenho perfusão, mas não tenho ventilação. Aqui eu tenho o efeito shunt. Shunt é a área perfundida e não ventilada. Figura A é o normal, tenho ventilação e tenho perfusão. Figura C, eu tenho ventilação, mas não tenho perfusão. Isso daqui é o espaço morto. Efeito espaço morto é uma região do sistema respiratório que ela é ventilada, mas que não é perfundida. Lá na minha zona 1, 2, 3 até a 16ª, ok, perfeito. Eu não posso ter espaço morto lá na minha região do meu bronquíolo terminal. Aí eu vou ter um comprometimento sério na troca gasosa. Então, de uma forma geral, nós temos que as bases pulmonares elas são mais perfundidas que ventiladas, os ápices são menos perfundidos que ventilados, as bases predominam o efeito shunt, uma relação VQ menor do que 1, e nos ápices predomina o efeito espaço morto, uma relação VQ maior do que 1. E uma outra variável muito importante é a gente ter um adequado fluxo de sangue, uma adequada perfusão pulmonar, para que esse sangue, obviamente, é ele que vai fazer o transporte desse oxigênio e trazer de volta para ser retirado do meu trato respiratório o CO2. Existem 5 fatores principais que influenciam a perfusão. Posição do corpo. Se eu estou em ortostase, minha base ela é melhor perfundida do que o meu ápice. Por isso que a posição prona, ela muda de desfecho no paciente crítico, principalmente naquele cara que tem trocas gasosas menor do que 150. Quando eu pego e prono o paciente, boto ele de barriga para baixo, eu estou liberando a minha região basal, que é a minha região inferior, o meu lobo inferior, ele está praticamente todo posterior. E dessa forma eu equilibro a minha relação ventilação-perfusão, porque as minhas bases pulmonares, elas são mais perfundidas. Se eu estou na região, se eu estou numa posição supina, todo o meu sangue está lá nas minhas costas, na minha região, no meu lobo inferior. Mas eu estou tendo um comprometimento porque eu tenho muito líquido inflamatório, da COVID, da SARA, né, a pneumonia, enfim. Eu tenho também uma pressão intrapleural, né? O ápice ele pode comprimir esses vasos sanguíneos e dificultar a perfusão. Tem influência dos volumes pulmonares. Quanto maior o volume pulmonar, mais eu tenho uma pressão intrapleural negativa e comprimo os vasos pulmonares. Eu tenho situações que eu posso promover dilatação dos vasos pulmonares através de alguns medicamentos, né? Que promovem a redução da resistência vascular pulmonar e neuroquímicos. Por exemplo, o oxigênio, para pacientes que têm hipertensão pulmonar, se ele tem hipertensão pulmonar é porque o vaso dele, lá na região pulmonar, está estreito, está constricto. O oxigênio ele é um vasodilatador. Então, o oxigênio ele promove vasodilatação. Aí existem outras situações. A hipóxia ela traz um mecanismo de constricção. A elevação de CO2 e hipercapnia ela também gera constricção nos vasos pulmonares. A hipercapnia no sistema nervoso central, ela gera vasodilatação. E aí que vem o dilema. Se eu tenho um paciente com AVC, principalmente AVCH, eu nunca devo tolerar hipercapnia. Porque se eu tenho hipercapnia, o meu vaso do sistema nervoso central, ele está vasodilatado. Se ele vasodilata, vai sangrar mais, eu vou piorar a lesão desse sujeito. Uma estrutura e uma variável externa que a gente pode favorecer a vasodilatação é o óxido nítrico que a gente utilizou em alguns pacientes agora na pandemia como um mecanismo de vasodilatação seletiva dos vasos pulmonares. E aí é preciso que ocorra a difusão desse gás, que é passado da membrana alvéolo capilar. Embora exista uma relação íntima dessa membrana com o próprio capilar sanguíneo, né, esse trânsito desse gás ele é influenciado pela espessura da membrana. Então, se eu tenho um SARA, se eu tenho uma pneumonia, essa barreira, esse muro, ele fica mais espesso, dificultando o trânsito. Né? A área também, se eu tenho uma área menor de troca gasosa, eu dificulto. Então, são variáveis para a gente pensar. Quem responde por isso é a lei de Fick. Então, a velocidade de transferência de um gás, ela é proporcional à área desta membrana. Quanto maior a área da membrana, maior a velocidade de transferência. E ao gradiente de pressão parcial. Quanto maior o gradiente de pressão, pressão atmosférica, pressão pleural, melhor. E inversamente proporcional à espessura dessa membrana. Se essa membrana ela é mais espessa, menor velocidade de transferência. Se essa membrana ela é mais estreita, maior velocidade de transferência.
E aí sim, o oxigênio, principalmente, ele vai ser transportado ligado na hemoglobina. Então, cerca de 97% do nosso oxigênio é transportado ligado à hemoglobina. Por isso que, muitas vezes, a avaliação da saturação periférica ela é melhor do que a avaliação da PO2 na gaso arterial. Porque a gaso eu estou pegando a pressão arterial, é o do oxigênio que está dissolvido no plasma sanguíneo. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em aguardar a gasometria do paciente para ver se tem impacto no nitróxido, se vai pronar, se vai recrutar, sendo que pela saturação periférica, se eu tiver nas condições ideais, um bom oxímetro, tendo captação de curva, pode confiar nessa informação e não precisa esperar o dado da gasometria arterial para tomar a decisão. A gente acaba atrasando a tomada de decisão e pode perder o time da intervenção. Ponto importante, muitas vezes a gente vê na prática assim, a saturação ela não é confiável, ela caiu para 85%, 80%. A fisiologia te responde. Aqui a gente tem no gráfico, né, no eixo Y, nós temos aqui a porcentagem da saturação de hemoglobina e no eixo X nós temos aqui o valor de PO2. Então, o que acontece? Tem um ponto crítico, vamos imaginar aqui, eu tenho uma PO2 de 80 milímetros de mercúrio. Se eu tenho uma PO2 de 80, ele vai me dar uma saturação próxima ali a 90, 95%. Tá, excelente, tá excepcional. Se eu tenho uma PO2 de 70%, eu vou ter uma saturação de 92, 93. A variabilidade, muito pouca na saturação. Na PO2, eu reduzi 10 pontos, é significativo. Se eu tenho uma PO2 de 60, mesmo assim, ele vai me dar uma saturação de 90, 91. A variabilidade continua pequena da saturação, embora a PO2 está grande. Aí vem um ponto-chave. Existe um ponto que é chamado de P50. A partir de uma PO2 menor ou igual a 50, ocorre uma queda drástica, porque a curva dessa relação PO2 com saturação, ela começa a entrar num declínio absurdo. Tanto é que no P50, minha saturação ela já cai para 80%. 80%. Então, se eu estou com a saturação lá de 80%, pode confiar que eu vou ter uma PO2, uma pressão arterial de oxigênio na gaso, próxima a 50. Se tem isso, o paciente tem impacto em troca gasosa. Você tem que tomar a decisão. Então, não precisa ficar esperando a gasometria, não. Estão mostrando o transporte de gases. O transporte de gás, ele também é influenciado por algumas variáveis, né? O essencial é a gente pegar esse oxigênio e entregar para o músculo, para o tecido, para o meu miocárdio, para o meu sistema nervoso central, para o meu fígado, para os meus órgãos e para todas as minhas estruturas. Beleza. Se eu tiver alteração da minha temperatura corporal, uma hipertermia, por exemplo, eu vou deslocar a associação, né, a afinidade entre a minha hemoglobina com oxigênio, a curva a gente vai desviar para a direita. Significa o quê? Que vai ficar mais fácil entregar o oxigênio. Por quê? Se eu estou num estado de hipertermia, eu estou num catabolismo. Se eu estou no catabolismo, eu preciso consumir oxigênio. Meus tecidos corporais precisam desse oxigênio. Então, eu desloco a curva de dissociação da hemoglobina para a direita. Se eu tenho um estado de hipotermia, temperatura de 20 graus, eu desloco a minha curva para a esquerda e eu aumento a afinidade do oxigênio com a hemoglobina. Aumentar a afinidade é dificultar a dissociação, dificultar com que o oxigênio se solte, se desgarre da hemoglobina. Se eu tenho a elevação da PCO2, eu desloco a curva de dissociação para a direita, facilito a descarga de oxigênio. Para quem está entregando oxigênio no músculo, está perfeito. Se eu tenho uma redução da PCO2, eu tenho um deslocamento da curva para a esquerda. Se o PCO2 sobe, o pH ele vai cair, obviamente. Então, pH de 7,20, e isso é compatível com condições de sepsis, né, de aumento do catabolismo. Também desloca a curva de dissociação da hemoglobina para a direita, facilitando a sua desprendimento, a quebra das ligações com ar do oxigênio com a hemoglobina. Pensando a nível do músculo, isso é chamado de efeito Bohr. É essa menor associação do oxigênio com a hemoglobina. E isso deve acontecer. Só que, obviamente, dentro de um limite, né? A gente não deve viver com temperatura de 43 graus, PCO2 de 70 e pH de 7,20. Lá no meu sistema respiratório, ocorre o efeito Haldane. É um fenômeno onde a hemoglobina ela tende a perder a afinidade pelo gás carbônico. Isso é legal.
Se esse gás carbônico está sendo transportado, dissolvido pelo plasma, e já chegou dos meus pulmões, ele tem que se desgarrar mesmo. Essas ligações elas têm que ser quebradas. A isso nós chamamos de efeito Haldane. Então, de uma forma geral, o valor de normalidade da PO2 é de 80 a 100, PCO2 de 35 a 45 e de saturação, pessoas normais, maior do que 95. Quem tem doença respiratória geralmente tende-se a tolerar uma saturação de até 88%. Esses são a literatura básica que eu recomendo de leitura para vocês e eu espero que vocês aproveitem bastante esses vídeos.